é um desafio muito grande, né? Vocês se colocaram um desafio muito grande, por uma igreja mais bíblica, contemporânea e relevante. Gente, como nós estamos precisando disso, hein? Nós viajamos por esse Brasil inteiro e estamos vendo algumas coisas que realmente nos impressiona muito. E a igreja, em muito sentido, está perdendo a oportunidade verdadeiramente, não somente de ser mais bíblica, mas à medida que nós formos mais bíblicos, nós seremos também mais relevantes. E eu quero falar um pouco hoje, de manhã, unindo ao assunto do mundo muçulmano, mundo árabe, desse aspecto de como é que nós podemos ser mais relevantes, ou talvez, melhor ainda, por que nós não somos mais relevantes no mundo em que nós vivemos. E eu não sei se já seria possível colocar o primeiro slide da apresentação, e simplesmente pedir que, quando for possível, não quero tomar tempo com isso, mas esse é o site que o Aguinaldo mencionou, onde você vai poder encontrar muitos artigos sobre o mundo muçulmano, sobre o mundo budista, sobre o desafio de missões de uma forma geral, que é um projeto, um centro de reflexão missiológica, que eu iniciei há cerca de 2 anos, juntamente com o Seminário Servo de Cristo. Agora, quando nós pensamos no mundo em que nós vivemos, nós poderíamos facilmente dizer e afirmar o que está na parte de cima aí do slide que você está vendo. E hoje, em 2 momentos diferentes, eu vou pedir ajuda sua para a gente tentar responder algumas perguntas. Aproveitando que o Borges me disse que eu tenho 2h30, então eu prometo ficar dentro do prazo estabelecido e eu vou pedir ajuda de vocês para que a gente possa trabalhar um tema bastante importante. Mas, quando nós falamos de um Cristo para o nosso tempo, nós corremos o risco de pensarmos que o que nós estamos falando é que, na verdade, nós tivemos outros Cristos para outros tempos e agora nós precisamos de um Cristo para os dias de hoje. E, na verdade, não é por aí. Na verdade, nós estamos dizendo que existe somente um Cristo. Esse Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, mas o que acontece é que o mundo não é o mesmo. E, por exemplo, uma das características do mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo ferido e dividido. É um mundo cheio de guerras, é um mundo que você pode ligar a qualquer hora, se você ligar no Jornal das 8, no Jornal Nacional, se você liga o rádio de manhã, quando você está preso no trânsito, você vai perceber que é violência no Brasil, é violência fora do Brasil, você vai ver que existem divisões de grupos étnicos, problemas sérios de guerra que estão acontecendo hoje. Mas por que, então, nós precisamos dizer que nós precisamos de um Cristo para o nosso tempo? E aqui nós vamos fazer um exercício. Nesse próximo slide que você vai olhar, você vai encontrar uma série de datas. Todas elas depois de Cristo. E com as pessoas que estão ao seu lado, nós vamos fazer aqui uma santa folia, e depois você pode cantar, Borges. Com as pessoas que estão ao seu lado, você vai me fazer o seguinte: olhe bem para essas datas, e você vai comentar com 3 ou 4 pessoas. Nesse momento, você pode tirar o seu celular do modo avião, se você precisar do Google, e você vai dizer o que aconteceu de importante nessas datas que vocês estão vendo na tela, no aspecto histórico, ou pode ser no desenvolvimento da igreja, tanto faz. Você vai conversar com 3 ou 4 que estão ao seu redor,
e você então vai conversar durante alguns segundos, porque eu sei que vocês são muito conhecedores da história, já me avisaram que essa igreja aqui não tem problema com história, então em alguns segundos vocês vão conversar e dizer que aspectos históricos foram importantes nessas datas que vocês estão vendo. Vamos lá, gente. Realmente essa parte é importante. Vamos lá, gente. Não precisamos ir nessa ordem cronológica, mas aí, claro que nos grupos, pelo menos uma pessoa, diz a data e me menciona o acontecimento que houve nessa data que você mencionou. Tá bom? Vamos lá, não precisa ser todo mundo de uma vez. Estou de olho no Levi, no Borges, quero ver se eles vão falar alguma coisa. Vamos lá, quem é o primeiro? Ali. Nossa, olha, eu falei que essa igreja é fantástica, olha só, gente. 1453, a queda de Constantinopla. O dura vai ser saber agora o que era esse tal de Constantinopla que ele caiu, né? Mas depois, agora você pode pôr em modo avião outra vez e você depois vai descobrir. Não vai olhar no Google agora não o que era Constantinopla. Pois não. Em que ano? Não. Concílio de Jerusalém, está por aí, anos 50, perseguição da igreja, a escritura de alguns livros do Novo Testamento. Pois não. 2012, Corinthians ganhou. Não, senhor. 2012, Corinthians campeão do mundo, gente. 2012, Corinthians campeão do mundo. Corretíssimo. Na verdade, eu estou fazendo isso só para poder constar isso, porque senão ia ficar chato. Bom, o mais importante já foi falado, mas vamos lá. 1517, a Reforma Protestante, Martinho Lutero. Muito bem, parabéns. O que mais? Mais um ou dois só e a gente continua. Pois não. 650, o que aconteceu? Oi? Surgimento, crescimento do Islã. O Islã começa a invadir a Península Arábica, certo? O Oriente Médio, na verdade, começa a sair da Península Arábica e a conquistar o Oriente Médio. Mais um. Oi? 1750, o que houve? Tratado de Madrid, pode ser, mas tem algo aí mais importante, geral. Aí nós podemos, na verdade, em 1750, nós podemos incluir a Revolução Industrial, nós podemos incluir o renascentismo, iluminismo, nós podemos incluir o momento em que as nações europeias começam aquela expansão colonial, etc., etc., etc. Nacionalismo europeu, e por aí vai, gente. Só que nós temos que fazer aqui a seguinte pergunta. Alguns de vocês, assim, da idade do Levi, devem se lembrar do seguinte. Houve uma determinada época aqui no Brasil, por volta dos anos 80, que uma igreja surgiu, e os jovens dessa igreja eram jovens muito entusiasmados. E eles começaram a escrever em tudo quanto era muro, branquinho, bonitinho, bem pintadinho. Eles começaram, no meu tempo chamava pichação, hoje tem outro nome. Eles começaram a escrever nesses muros, Jesus Cristo é a resposta. E acho que alguém se cansou de ver tudo isso e depois escreveu, alguém que provavelmente não era cristão, começou a escrever embaixo. Mas qual é a pergunta? Irmãos, para cada uma dessas épocas que nós acabamos de mencionar, na verdade, em cada uma dessas situações históricas,
Nós não precisamos ter a menor dúvida de que o mesmo Cristo de ontem, hoje, para o todo sempre, esse Cristo era a resposta para cada uma daquelas situações históricas, mas se a igreja dessas diferentes épocas que nós acabamos de olhar quisesse ser uma igreja contemporânea e relevante, eles precisariam entender que Cristo continuava sendo a resposta, mas as perguntas eram diferentes para cada uma dessas épocas históricas que eles estavam vivendo, e as perguntas de hoje são diferentes das do tempo de Martinho Lutero. É claro que a reforma foi algo absolutamente impressionante e marcante e importante na história universal e na história da igreja. Mas hoje, irmãos, como igreja, nós estamos querendo dar respostas e apresentar um Cristo que não está apresentando respostas para as perguntas de hoje. Eu ainda estou com uma teologia sóbria, boa, ótima, uma teologia de Martinho Lutero, de Calvino, o que for, nós precisamos desses homens, mas esses homens eram relevantes justamente porque eles entendiam que Cristo era a resposta para as perguntas da sua época, e não para a época do ano 650 depois de Cristo. E nós estamos cometendo um grande erro. E por isso, muitas vezes, nossas igrejas não são igrejas relevantes, não são igrejas contemporâneas. Chegamos a 2015. Queremos, de fato, ser uma igreja relevante? Queremos ser uma igreja bíblica? Nós cremos verdadeiramente que Cristo é a resposta? Nós cremos verdadeiramente que o Evangelho é para o homem todo? Nós cremos que o nosso Cristo, que é o mesmo de sempre, está preocupado também com o que está acontecendo no ano 2015? Então nós temos que olhar para a realidade do que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos tendo grandes epidemias, problemas de saúde, nós estamos tendo grupos terroristas atacando cristãos e não cristãos. Nesse exato momento, existem, dizem os especialistas, 80 conflitos armados acontecendo ao redor do mundo. Mais de 200 milhões de cristãos sendo perseguidos. E nós vemos judeus contra iranianos, hindus contra muçulmanos. Na verdade, nós podemos dizer com toda a convicção, irmãos, de que nós estamos vivendo em um mundo dividido e ferido, e se nós queremos ser uma igreja mais bíblica, irrelevante e contemporânea, nós temos que entender que o Cristo é um Cristo para o nosso tempo e que está preocupado com esse mundo ferido e esse mundo dividido. Não adianta somente dizer que Cristo é a resposta. Nós precisamos entender urgentemente quais são as perguntas para as quais Cristo é a resposta no ano de 2015. E aí tem uma passagem muito importante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos, inicialmente, de 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte, importante aqui, gente, de sorte que somos embaixadores de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos para dois aspectos importantes. Isso já deve ter sido comentado nessa igreja várias vezes. Primeiro, em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando o mundo para consigo mesmo. Mas essa passagem só faz sentido se nós entendermos que dentro do contexto bíblico, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o relacionamento do homem, do ser humano com Deus foi quebrado e como consequência desse relacionamento que foi quebrado com Deus, o homem também sofreu a quebra de outros 3 relacionamentos: a comunhão consigo mesmo, a comunhão e o relacionamento com o próximo, e a comunhão e o relacionamento com a natureza. Ou seja, como resultado da quebra do relacionamento do ser humano para com Deus, que aconteceu no Jardim do Éden, houve também, a partir daquele momento, um problema do homem para consigo mesmo, um problema do homem para com o seu próximo, que trouxe também rompimento, e um problema do homem para o relacionamento com a natureza que estava ao seu redor. O que significa que se Deus estava reconciliando em Cristo o mundo para consigo mesmo, nós temos que entender que essa reconciliação que Deus nos oferece em Cristo deve afetar todas as esferas da nossa vida e não somente aquele aspecto importantíssimo que é o nosso relacionamento com Deus, mas precisamos entender que ao termos restabelecido esse relacionamento com Deus, o relacionamento com o ser humano, o relacionamento comigo mesmo e o relacionamento com os outros deve ser também colocado em ordem. O que significa que quando nós vemos o que o apóstolo Paulo está falando nessa passagem, de que Deus nos chamou para sermos agentes da reconciliação que Deus estava fazendo em Cristo Jesus, Ele está dizendo que para o mundo em que nós vivemos hoje, setembro de 2015, nós precisamos levar a reconciliação para um mundo ferido e dividido, se é que nós queremos ser uma igreja bíblica, contemporânea e relevante. Nós temos o privilégio de sermos embaixadores de uma reconciliação que o mundo está clamando por ela. O mundo está clamando por paz, e não é somente do outro lado do mundo. Nós vemos aqui nessa camiseta. Nós vivemos em um mundo ferido e dividido. Agora, se isso é certo, então nós temos que fazer essa pergunta: o que nos impede de sermos verdadeiramente embaixadores, agentes de reconciliação em um mundo ferido e dividido? Nós estamos na igreja todos os domingos, nós cantamos louvores fantásticos, nós até de vez em quando lemos a Bíblia durante a semana. Oi? Achamos Abacuque, né, com a ajuda do índice, obviamente. Mas, irmãos, a igreja está deixando de ser relevante no Brasil e no mundo, porque nós não estamos perguntando qual é a pergunta para a qual Cristo é a resposta. E nós acabamos de ver as muitas facetas de um mundo dividido para as quais Cristo é a resposta. Nós falamos dos 51 milhões de refugiados, nós falamos do Boko Haram, nós vimos pelo menos aí na tela,
o Boko Haram, o Estado Islâmico, o problema do HIV, os conflitos armados, etc., etc. Mas, obviamente, nos minutos que nós temos, nós não temos como focar em cada um desses aspectos. Mas eu gostaria, então, de pensando nessa verdade bíblica. E se você está aí se abanando com calor, imagina como é que eu estou aqui em cima. E se nós estamos aqui pensando nessa verdade bíblica, que o Senhor nos deu a tarefa, se é que queremos ser relevantes, de sermos embaixadores da reconciliação que Deus estava realizando em Cristo Jesus, e essa reconciliação que nós vamos proclamar no ano de 2015, em um mundo que uma das suas características é justamente a ausência de paz em muitas partes do mundo. E será que Cristo é a resposta também para essa ausência de paz em muitas partes do mundo? E se Ele é a resposta, o que você e eu estamos fazendo? E vamos focar então no mundo árabe muçulmano. E aí, eu vou te fazer agora, não passa o slide, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta, e você no seu grupinho aí vai mais uma vez conversar. Eu fiz uma pergunta parecida o ano passado, essa é um pouquinho diferente, e eu vou contar por que eu estou fazendo essa pergunta. E quando eu fizer essa pergunta, vocês vão conversar aí entre vocês, e falar um para o outro qual foi a primeira palavra, ou emoção, ou definição que veio à sua mente quando eu fiz a pergunta. E como você é cristão, evangélico, sério, eu nem preciso dizer para que você fale a verdade, não é mesmo? Não existe resposta certa, é simplesmente o que veio à sua mente quando eu fiz a pergunta. Está entendido? E eu vou fazer a pergunta. Se alguém perguntasse para você como você definiria um xiita, o que você diria? Converse aí por 30 segundos entre vocês. Definindo um xiita. E você não pode falar o que você achou, você tem que dizer o que o seu vizinho disse que pensou sobre o xiita. E não precisa dizer o nome do seu vizinho, não, por favor. Oi, Aguinaldo. Radical. Depois eu te dou o microfone. Radical. Oi, extremista. Ok. Terrorista. Legal. O que mais? Alguma coisa de Israel? Povo de Ismael. Ok. Corintiano. Corintiano, está aqui. Ah, o que mais? Oi? A linha em oposição aos sunitas, iraquiano, inflexível, homem-bomba. Poxa vida, pensei que ninguém ia falar sobre isso. Homem-bomba. Legal, gente. Agora as coisas negativas. Lembre-se que eu estou tentando responder aqui, nesse momento, a seguinte pergunta. O que nos impede sermos agentes de reconciliação, conforme nós acabamos de ver em 2 Coríntios, em um mundo ferido e dividido? E se eu entendi bem a palavra de Deus, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, eu tenho a impressão que ele estava incluindo os xiitas desse meio. E eu tenho a impressão que a nossa tarefa é proclamar entre eles também a reconciliação, mostrando o amor de Cristo que abunda em nossas vidas. E nós vamos, com esse conceito, pregar o amor de Deus para os xiitas.
em um mundo ferido e dividido. Em janeiro desse ano, Deus me deu o privilégio de visitar ao sul de Beirute, no bairro xiita de Beirute, dentro da propriedade de uma mesquita xiita em Beirute, um orfanato xiita que recebe as crianças desde os primeiros dias de idade, um orfanato de 7 andares, totalmente financiado pelos muçulmanos xiitas, isso aqui continua, aí vai. E eles nos receberam com cafezinho, com chá, com bolo, com abraços. Nos levaram para conhecer as crianças de 5, 6 anos, nos receberam falando inglês, árabe e francês. Eles têm atenção desde os primeiros dias de vida, atenção médica. Depois, conforme vão crescendo, eles têm atenção psicológica, odontológica, médica, psicológica, psiquiátrica. E quando eles terminam e eles saem desse orfanato, e se você puder passar as próximas fotos, porque aqui não está funcionando, eles conseguem entrar nas melhores universidades do Líbano. E essa brinquedoteca que vocês estão vendo é melhor do que muitas das brinquedotecas de escolas particulares aqui do Brasil. Qual parte disso que eu acabei de mostrar coincide com a definição que nós acabamos de dar dos xiitas? Será que nós estamos nos equivocando na avaliação que nós fazemos do mundo em que nós vivemos e, por isso, nós não estamos levando um Cristo que responda às perguntas que realmente importam para as pessoas desse mundo? E eu acredito, irmãos, próximo slide, por favor, que o que nos impede de apresentarmos Cristo para o nosso mundo de forma relevante são os nossos preconceitos, gerados pela falta de conhecimento sobre o mundo em que nós vivemos. E esses preconceitos são muito fortes. E quando nós falamos do mundo árabe, que é uma realidade que nós não podemos ignorar, nós não conseguimos entender o mundo em que nós vivemos se nós não entendermos o que está acontecendo no mundo árabe. Primeiro, quando nós pensamos nesse povo, nós fazemos uma bagunça danada em termos de terminologia. Nós não sabemos qual a diferença entre árabe, entre muçulmano, entre Oriente Médio e mundo muçulmano, etc., etc. E, a partir daí, nós começamos a ter uma ideia e uma imagem pejorativa sobre eles. E quando nós olhamos o mapa que vem a seguir, nós precisamos, pelo menos, entender o seguinte, que quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de 1,5 bilhão de pessoas que estão ao redor do mundo, não somente nessa parte do mundo, mas o que está aqui na Europa e na América, 1,5 bilhão de pessoas de todas as raças, de diferentes idiomas, que seguem os ensinamentos dados por Maomé por volta do ano 610. Quando nós falamos de Oriente Médio, nós estamos falando somente dessa pequena região do mundo, que inclui Egito, a Península Arábica, o Irã, a Turquia, a Palestina, Israel, Síria, Iraque e Jordânia. Só que aí nós ainda não estamos falando do mundo árabe. Por quê? Porque aí nós temos pessoas que falam persa, nós temos pessoas que falam turco, nós temos pessoas que falam hebraico, e nós temos pessoas que falam árabe,
E nós, somente depois que nós entendemos o que é o Oriente Médio, nós vamos entender que o mundo árabe está composto por alguns países do Oriente Médio, norte da África e diferentes partes da África, que são aqueles países onde pelo menos 50% da população se considera muçulmana e tem o árabe como seu primeiro idioma, e aí nós estamos falando de 220 milhões de pessoas, dos quais 90%, entre sunitas e xiitas, nunca escutaram o Evangelho sequer uma vez, e a grande maioria, 80% desses 220 milhões de árabes muçulmanos ao redor do mundo, possuem apenas 5% de conhecer algum cristão antes, 5% de possibilidade de conhecer algum cristão antes de morrer. Por causa dos nossos preconceitos. Portanto, nós podemos dizer que, quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de uma conotação religiosa. Quando nós falamos de Oriente Médio, é uma conotação geográfica, e quando nós falamos de mundo árabe, é uma conotação étnica e linguística. E aí, dentro dessa conotação étnica e linguística, nós precisamos vencer diferentes desafios se nós formos realmente fazer alguma diferença e ser relevantes entre esse povo. Na vez passada que eu falei com vocês, eu já falei desse aspecto teológico, nós não precisamos tocar nisso. Infelizmente, a igreja brasileira tem uma teologia bíblica equivocada sobre Ismael e Israel. E nós adoramos o povo de Israel, e pelo fato de o povo de Israel ser o povo escolhido de Deus, e o povo escolhido de Deus está brigando com os árabes, a fórmula é simples. O inimigo do meu amigo é meu inimigo, portanto, eu amo Israel e odeio os árabes. E é consequência de uma teologia equivocada. Nós nos esquecemos que Deus prometeu que os filhos de Ismael se tornariam em 12 príncipes. Desses 12 príncipes se tornariam uma grande nação. E em Isaías nós vemos que os descendentes de Ismael estarão, durante o milênio, indo em direção a Jerusalém para oferecer presentes ao Messias. Mas nós não pensamos dessa perspectiva bíblica teológica, e esse é um desafio que você e eu precisamos vencer se nós queremos realmente viver uma vida cristã que tenha significado e que faça diferença no mundo em que nós vivemos. Mas tem uma outra coisa. Nós precisamos vencer os preconceitos sociais. Normalmente, você e eu pensamos, quando nós pensamos nos árabes, nós pensamos que eles são apenas um bando de beduínos. E eles existem, como existem aqui no Brasil também. Mas, recentemente, minha esposa e eu, que, aliás, não pôde estar hoje, porque está num congresso de mulheres, estivemos em vários países árabes e ficamos absolutamente surpresos de ver os grandes shopping centers que estão sendo construídos, aquelas marcas brasileiras que vocês gostam tanto, como Diesel, como McDonald's, Carrefour, todas essas coisas. Gente, alguns shoppings do Oriente Médio, e pode ser Líbano, pode ser, hoje Síria não, Jordânia, etc., em termos de luxo, dá de 10-0 na maioria dos shoppings que nós temos aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa imagem, a imagem que nós formamos sobre o mundo árabe,
E, consequentemente, a nossa missiologia e a nossa teologia está muito mais baseada no que o Bonner diz no Jornal Nacional do que na realidade do mundo em que nós estamos vivendo. É certo que existem terroristas? É certo. É certo que existem guerras? É certo. Mas também é certo que 90% dos árabes muçulmanos estão vivendo uma vida normal nos seus países, como você e eu, e nós, muitas vezes, por medo e desconhecimento, não queremos nos envolver com esse povo, porque eles estarão com a espada na mão para cortar a cabeça do primeiro cristão que aparecer na frente dele. Os governos estão investindo em tecnologia, estão investindo em universidades, estão investindo em assistência social, e tudo isso nós acabamos desconhecendo desse lado do mundo. Agora, existe um desafio talvez ainda maior. O nosso grande desconhecimento de que a Igreja de Cristo existe no mundo árabe. É uma igreja perseguida? Obviamente é uma igreja perseguida. É uma igreja que está sofrendo? Obviamente é uma igreja que está sofrendo. Mas, irmãos, nós estamos treinando os nossos missionários, pensando e colocando na cabeça deles que eles estão levando Deus para o Oriente Médio, quando Deus nasceu no Oriente Médio como Deus Filho. A igreja nasceu no Oriente Médio, e desde o Pentecoste, a igreja nunca cessou de existir no Oriente Médio. E o que nós precisamos é entender que essa igreja existe e precisa da nossa ajuda para poder subsistir, porque senão a igreja do Oriente Médio vai desaparecer, por causa da perseguição e do sofrimento que eles estão passando. Há cerca de 30 anos, 60% do Líbano era cristão. Não sei se você sabe que, pela Constituição, é obrigatório que o presidente do Líbano seja cristão. Não pode ser um muçulmano, apesar que a maioria do país é muçulmana nos dias de hoje. Hoje no Egito, provavelmente nesse exato momento, existe uma igreja onde 3.000 pessoas estão se reunindo para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está se movendo no Oriente Médio. Existem seminários teológicos no Oriente Médio. Em março desse ano eu vou participar de uma conferência, veja só o assunto. O extremismo religioso, muçulmano, judeu e cristão, realizado pelo Seminário Teológico Bíblico de Belém, na cidade onde Jesus nasceu, que é um seminário teológico árabe-palestino, e que vai reunir 500 pessoas de todo o mundo. E aqueles mísseis de Israel, quando caem para matar o pessoal do grupo terrorista Hamas, também está matando cristãos, ortodoxos, batistas, da Assembleia de Deus, etc, etc, etc. E no meio disso tudo, irmãos, Deus está se movendo no mundo árabe. Hoje, na Argélia, mais de 100.000 cristãos num país muçulmano. Quando nós olhamos esse outro gráfico, veja só que impressionante. Afeganistão é o país onde houve o maior crescimento da igreja cristã nos últimos 10 anos. Quase 20% de crescimento no meio de sofrimento e no meio da perseguição. Quando você olha no Egito, a Sociedade Bíblica do Egito está distribuindo milhares de cópias da Bíblia todos os anos, e em 2011
50.000 cristãos participaram da maior reunião de oração da história do Oriente Médio numa igreja do Egito. A igreja existe, a igreja está atuando, mas a igreja está sofrendo. E a igreja do Oriente Médio está pedindo à igreja brasileira: não pense que você está aqui, vindo para cá, para trazer Deus para o Oriente Médio. Mas venha para cá para nos apoiar contra a perseguição que nós estamos sofrendo. E o grandíssimo desafio. Mas eu gostaria antes, eu acho que nós temos 3 minutos, tem um vídeo que eu pedi para mostrar, dá para mostrar? São só 3 minutos que mostram um pouquinho mais sobre o que está acontecendo entre os cristãos nos países árabes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yahweh, hear all your children crying out for peace. Father. Joseph said to his brothers, "You have intended evil for me, but the Lord has intended it for good." We're seeing a divine visitation, the inbreaking of the kingdom of God coming with power into our region. الرب يسوع المسيح بيعمل أمور رائعة كثيرة في السودان، فلكثير من الأسر جايين من مناطق كان فيها حرب أداهم سلام وأداهم اطمئنان وعايشين مع بعض، وناس حياتها بتتغير كمان، عندهم رجاء وأمل في الأبدية، وهم عايشين من أجل الرب يسوع المسيح، وأداهم دافع إنه كمان عايزين يمشوا ويطلعوا لمدن تانية عشان ما يكرزوا بالإنجيل. One of the amazing things that's happened in Tunisia, and it changed the whole spiritual situation with the revolution. People now start to ask questions. They are free to think and to decide for themselves. And since they become Christian, everything in their life changes, even how they look, even the smile on their faces. It's amazing when they feel they are beloved ones. He is the one who's going to give them this life, this new start, this hope for the future. يسوع لما دخل حياة الناس هنا في الفيوم وخاصة حياة السيدات عمل اختلاف كبير. ابتدت المرأة بعد ما كانت دورها ثانوي وحياتها ودورها سلبي جدا في وسط الأسرة، تدور على إن هي يكون ليها دور فعال في تربية ولادها، في كيانها، في إنها موجودة ولازم تكون مؤثرة، ولازم يكون ليها دور في الكنيسة وفي تربية ولادها، وحتى إن يكون ليها دور في الدخل المادي العائد على أسرتها. يسوع عم يشتغل كتير. نحن بيجي لعنا هون من سوريا أكراد، سنة، شيعة، من العراق عم يجي لعنا مسيحيين، عم يجي لعنا أرمن مسيحيين عم يجي لهون، وكلهم عم يختبروا الرب. ولكن الرب عم يشتغل أكثر وأكثر بين الإسلام، بين إخواننا السنة. أكثر شيء هن اللي عم يشوفوا يسوع، عم يجي يسوع برؤية، عم يشوفوا يسوع في حياتهم. تغيرت كثير حياتهم، حتى كانوا بالقبل كانوا يجوا لهون خايفين، هلا نية علنا بيكونوا كمشين كتاب المقدس. God is working here, so I'm gonna work by his side. I'm gonna serve him with everything that he has given me. God is opening the door for us. We must move forward in the power of the Holy Spirit. I invite you to partner with us through resources, through your prayers, through your support. Thank you. God bless. Yahweh, hear all your children. Esse vídeo foi feito pelo meu filho, que hoje é missionário no Oriente Médio. Nós temos o privilégio de ter um filho missionário no Oriente Médio. E um dos senhores que falou nesse vídeo, aquele que falou sobre curdos, sobre xiitas, etc., etc., vejam só, irmãos, ele fazia parte, no tempo da guerra civil do Líbano, de uma milícia cristã que matava muçulmanos.
E ele teve um encontro pessoal muito forte com o Senhor Jesus Cristo. E ele abriu um trabalho no meio do bairro xiita de Beirute, a 300 metros da mesquita xiita. E todos os domingos, nesse trabalho que ele iniciou, 200 ex-muçulmanos, xiitas, curdos, iraquianos, palestinos, etc., 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 se reúnem para adorar a Jesus a 300 metros da mesquita xiita. Amanhã cedo a gente pode receber a notícia de que uma bomba foi colocada e explodiu no meio deles. Mas eles não negam o Senhor Jesus e estão dispostos a correr o sacrifício para glorificar o nome de Deus numa região tão conturbada do mundo. Agora, terminando, nós olhamos nas notícias e nós vemos militantes do ISIS perpetrando barbaridades contra cristãos na Síria e no Iraque e degolando jornalistas ocidentais via internet, fazendo com que a Al-Qaeda pareça uma bem comportada organização humanitária. Grupos radicais muçulmanos causando milhares de mortes na Síria e em diferentes partes do mundo. O Hezbollah, grupo radical muçulmano xiita do Líbano, recebendo apoio do governo do Irã, envia seus soldados para apoiar o presidente sírio, e os cristãos da Síria estão torcendo para que o presidente sírio não seja derrotado, porque o presidente sírio, apesar de ser muçulmano, protege os cristãos, e se os grupos radicais ganharem a guerra, os cristãos serão ainda mais perseguidos do que estão sendo perseguidos. Com tudo isso, será que é possível sermos imparciais? Será que é possível não termos uma visão estereotipada desse povo? Será que essa visão que nós recebemos nas notícias todos os dias acaba afetando a nossa prática missionária? Acaba influenciando a nossa teologia acaba atrapalhando, nós começamos a ver os muçulmanos árabes como os nossos inimigos, e daí, quando nós temos as conferências missionárias, nós começamos a usar uma terminologia bélica, dizendo que Deus está reunindo o seu exército para conquistar as terras muçulmanas. E olha que nós queremos pregar o amor de Cristo. Irmãos, por conta dos nossos preconceitos, acabamos contribuindo para que este mundo seja ainda mais dividido e mais ferido. E nós não estamos cumprindo o papel que o Senhor nos deu, de sermos agentes de reconciliação, proclamando que Deus estava em Jesus reconciliando o mundo para consigo mesmo. E às vezes nós queremos simplificar o mundo árabe muçulmano, e nós achamos que tudo é preto ou branco. E enquanto nós fizermos isso, nós não conseguiremos realmente ajudar o povo árabe, nem a igreja árabe. Eu tive aula há alguns meses, lá no Oriente Médio, com um monge ortodoxo libanês. Esse monge ortodoxo, a especialidade dele é em manuscritos antigos, do ano 300, do ano 400 depois de Cristo, porque havia grandes teólogos da igreja no mundo árabe naquela época. E quando existe guerra num país árabe, ele vai com um grupo de
especialistas, ele é um especialista, ele leva um grupo de monges ortodoxos, da Igreja Ortodoxa, que são especialistas, para tentar recuperar os manuscritos teológicos antigos e a arte cristã que está nas igrejas e nos monastérios que estão sendo destruídos durante a guerra. E ele foi fazer isso na Síria. E ele levou um grupo de monges com ele para a Síria. Quando ele atravessou a fronteira para o outro lado e entrou em território onde estava havendo a guerra civil, eles foram sequestrados por um grupo radical muçulmano, foram levados para um lugar desconhecido, foram colocados de joelhos, seus olhos foram atados, fechados, suas mãos foram atadas, e o chefe daquele grupo radical muçulmano colocou esses monges em fila e disse: eu virei aqui uma vez por dia, e a cada dia eu vou perguntar para um de vocês, se você não negar o nome de Cristo, eu vou dar um tiro na sua cabeça. E esses são os ortodoxos que nós chamamos de nominais. Lembre-se disso. Primeiro dia. Vai negar a Cristo? Não. Morreu com um tiro na cabeça. Segundo dia, segundo monge. Vai negar a Cristo? Não. Segundo tiro na cabeça. No terceiro dia, antes que acontecesse outra fatalidade, um grupo armado invadiu aquele lugar, matou os terroristas muçulmanos e levou os monges sobreviventes são e salvos de volta para Beirute. Agora, irmãos, falando de que nem tudo é branco e preto no Oriente Médio, sabe qual era o grupo armado que liberou os monges ortodoxos e os levou em segurança? O grupo xiita radical muçulmano chamado Hezbollah. O Hezbollah é bonzinho? Não. Mas Deus está operando no Oriente Médio. Apesar do sofrimento, apesar da guerra e apesar de todos os problemas. E aí, se nós queremos ser verdadeiramente relevantes, próximo slide, por favor. Será que nós conseguimos devolver um rosto humano para o árabe muçulmano? Será que conseguimos olhar para eles, e eu perguntei para vocês da outra vez, com o mesmo olhar de Jesus? E qual é a responsabilidade da igreja brasileira no meio disso tudo? Nós estamos promovendo conferências bélicas, nós estamos escrevendo livros bélicos em relação aos muçulmanos. Recentemente, um obreiro brasileiro que teve alguns anos de experiência entre muçulmanos, escreveu um livro supostamente para ajudar brasileiros a compartilharem o amor de Cristo para o muçulmano. E na introdução ele coloca: da mesma maneira que Deus abençoou o mundo através de Israel, o mundo está sendo amaldiçoado através dos descendentes de Ismael. Será que existem respostas instantâneas? Será que todos são radicais? Irmãos, agora suponhamos por um momento. Suponhamos que, apesar de todo o meu esforço, você continue achando que sim, todos os árabes são muçulmanos radicais. Suponhamos por um minuto que isso seja verdade. Ainda que isso fosse verdade, qual é a única arma que nós cristãos temos, caso isso fosse realidade e todos eles fossem radicais tentando matar os cristãos? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Próximo slide.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós não podemos declarar uma jihad evangélica. Nós só temos uma arma: amar o nosso inimigo e, se necessário for, dizer para Cristo: Senhor, eu estou disposto, como o apóstolo Paulo disse, não somente a sofrer, mas, se necessário for, a morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos impede de sermos agentes de reconciliação em um mundo dividido? Eu creio que Deus está convidando você e eu a deixarmos nossa teologia bélica de lado, a vencermos os nossos medos e preconceitos, a amarmos como Jesus amou, a nos entregarmos como Jesus se entregou e a levarmos reconciliação para um mundo ferido e dividido, porque Ele nos fez embaixadores da reconciliação que Ele realizou através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça por um instante, por favor. E você, diante de Deus, nesse momento, no seu coração, gostaria que você se perguntasse se você está se deixando levar pelos medos e preconceitos que são colocados nas nossas mentes e corações, por aquilo que escutamos, em vez de realmente olharmos para a Bíblia e entendermos que a nossa única arma é amar o nosso inimigo, assim como Jesus amou. Senhor, eu quero te louvar pela Tua palavra, eu quero te louvar pela oportunidade de um dia como esse termos a liberdade de estarmos falando desses grandes desafios. Eu quero rogar-te, Senhor, pela Tua igreja no mundo árabe, que, apesar de sofrida e perseguida, se mantém fiel ao Senhor Jesus, mesmo no meio da perseguição. E eu quero rogar por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs dessa igreja, que possamos, de fato, olharmos para o muçulmano como Tu olhas para ele, Senhor. E que, como igreja, possamos estar fazendo as perguntas corretas de como podemos ser mais bíblicos, contemporâneos e relevantes em um mundo ferido e dividido. Que o Teu Santo Espírito continue falando aos corações. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.